Atos, capítulo 13, verso de número 22. O livro de Atos, capítulo 13, verso de número 22, a parte B desse versículo vai dizer para a gente assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Você pode repetir isso comigo? Diga: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Essa é uma declaração de Deus. Essa é uma declaração que parte do próprio Deus. Deus olha Davi e ele diz: Senhor. Deus olha Davi e diz: esse cara é um cara segundo o meu coração. Esse é um homem segundo o meu coração. E essa, na verdade, é uma palavra que se aplica a cada um de nós. É um objetivo que nós buscamos, é uma meta que nós tentamos atingir diariamente. Ser segundo o coração de Deus, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Está comigo nisso aí? A gente busca isso. Mas Davi é o único cara que tem de Deus uma expressão tão forte. Deus fala, olha para Davi e fala: esse cara é um cara segundo o meu coração. E o legal da Bíblia, a Bíblia é um livro que não é, hoje nem tem mais, eu acho, mas antigamente tinha um livro na minha geração, eram as histórias em quadrinhos, né, Café? Você lembra disso? E você tinha os livros de super-heróis, os caras só se davam bem, os caras só arrebentavam, os caras só venciam, os caras, independente de qualquer coisa, eram fortes. Não tinha derrota, não tinha momento ruim, não tinha momento de crise, eles só venciam. Mas a Bíblia não é um livro que fala apenas disso. Nós cantamos que somos mais que vencedores, que somos vitoriosos, que somos herdeiros, que somos filhos, que somos, enfim. E a gente costuma falar isso porque a Bíblia diz isso sobre mim e para você, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Mas a Bíblia mostra para a gente também, muitas vezes, uma faceta que a gente pouco fala, que a gente precisa falar. Quando a gente olha a palavra de Deus, em Gênesis e Apocalipse, é uma palavra que é inspirada pelo Espírito. Por que palavra de Deus? Se foi o Daniel, se foi o Davi, se foi o José, se foi o Paulo que escreveu, porque todos esses livros tiveram inspiração, homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo escreveram essas palavras. E aqui, Lucas, o escritor do livro de Atos, ele mostra para a gente que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E eu não sei, você já deve ter ouvido falar, ou eu não sei exatamente a impressão que você tem de Davi, mas a gente fica, às vezes, meio intrigado, porque Davi não foi um cara assim, não foi um cara perfeito. Davi cometeu várias falhas. Davi chegou a mandar matar um de seus generais para ficar com a mulher do cara. Davi viveu dias de angústia, de tristeza, de vazio. E olha como que a Bíblia diz que esse cara, cheio de defeitos, ele é um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu ler alguns versículos com você, falando um pouquinho sobre Davi. Vem comigo no Salmo de número 86. A gente vai ler 3 versículos aqui. Salmo de número 86. Salmo de Davi. Você sabe que o livro de Salmo, ele não foi um livro completamente escrito por Davi. A maioria dos salmos foram escritos por Davi. Mas o livro de Salmos é uma coletânea de vários autores, que traz uma poesia, que traz um sentimento de adoração, de relacionamento, de comunhão. O livro de Salmo não é exatamente Deus falando ao homem, mas o homem falando a Deus, externando aquilo que ele sente, os seus sentimentos, as suas fragilidades. E aí Davi, no Salmo de
número 86, verso 1, vai dizer o seguinte: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Verso 3, compadece-te de mim, Senhor, a ti clamo continuamente. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Vamos comigo agora para o Salmo 51. Volta um pouquinho, se você está com a tua Bíblia aí, está com o seu smartphone, se não tem, eu coloquei aqui. Salmo 51, a gente vê a fragilidade humana desse cara. Salmo 51, verso de número 12, vai dizer assim para a gente, o salmista falando para Deus, né? Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Caramba, Davi foi um cara que foi chamado por Deus na sua adolescência, foi escolhido, foi ungido, e aqui ele era rei de Israel. Um homem que conhecia Deus, um homem que conhecia o milagre, conhecia o poder de Deus sobre ele, a unção de Deus sobre ele. E esse cara, ele fala, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Quer dizer, no meio do caminho, por alguma coisa que lhe aconteceu, ele acabou perdendo essa alegria. E eu não vou perguntar para você se em algum momento isso já aconteceu contigo. Não vou pedir para você levantar a mão, porque eu sei que você vai levantar a sua mão. E se você não levantar a mão, eu sei que você não vai estar sendo verdadeiro. Vai comigo lá no Salmo de número 6. Salmo de número 6. E Davi mais uma vez falando, verso de número 2, tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, também minha alma está profundamente perturbada. E é a respeito desse homem, é a respeito de Davi, do cara que chega para Deus e fala isso, e abre seu coração e expõe essa fragilidade, essas mazelas, coisas que a gente às vezes não fala muitas vezes. É a respeito desse indivíduo que a gente vê essa declaração fantástica de Deus. Achei Davi. Um homem cheio de problemas, um cara cheio de falhas, mas um homem segundo o meu coração. Por que a Bíblia mostra isso para a gente? Por que a Bíblia fala e mostra, e é assim com todos os homens? Se você pega a galeria dos nossos heróis, ditos heróis da fé, você vai ver que Abraão, né, teve momentos, que Jacó, que Isaac, todos os homens da Bíblia, porque eram humanos. Mas o fato da gente, às vezes, viver momentos que não são os mais alegres, os mais favoráveis, não quer dizer que você está desqualificado como filho de Deus. Você está me entendendo? Diga amém. Você que está em casa aí, guarda essa palavra. Não sei de onde você está me ouvindo, eu não sei se você está em casa, se você está, de repente, em algum local aí diferente, não sei se pelo computador, pela TV, pelo smartphone, pelo nosso aplicativo, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que esse cara, Davi, ele tipifica o ser humano. Pedro tipifica o ser humano. Um cara que teve a revelação de que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Um cara que foi um apóstolo assim que levou a igreja ali nos primeiros momentos. Mas mesmo ele nega Jesus 3 vezes. Isso não desqualificou Pedro, muito pelo contrário. Pedro aprendeu que podia contar com Jesus que o amava, e um Jesus que não o condenava, um Jesus que quando olhou para ele, a Bíblia diz para a gente que quando Jesus olha para Pedro, né, imagine o olhar de Jesus para Judas e para Pedro. Né? Judas, ele se tivesse um olhar de Jesus, Judas com certeza falaria, eu errei, e eu puxo para mim a condenação. Pedro não.
Pedro, ele, ao olhar a Jesus, quando Jesus olha, ele nega 3 vezes, Jesus olha para ele. Sabe o que Pedro viu nos olhos de Jesus? Compaixão, amor, perdão. Foi isso que ele viu. Ele não se viu acusado por Jesus, mas o olhar de Jesus foi tão amoroso, tão carinhoso, que Pedro, naquele momento, ele mudou o rumo da sua história. Pedro, a partir dali, passou a ser o apóstolo que conduziu a igreja nos primeiros momentos. E daqui a pouco ele estava pregando, 3.000 pessoas estavam aceitando a Jesus, porque ele entendeu o seguinte: eu falhei, eu caí, eu me fragilizei, eu tive medo, mas ainda assim, eu posso ser considerado como alguém segundo o coração de Deus. E eu quero falar para você nessa manhã, por que Davi foi considerado um cara tão imperfeito? Eu vou sentar também, tá, gente? Quebrar aqui o protocolo. Vou sentar. Por que Davi foi considerado esse cara? Eu vou dizer para você, pelo menos um aspecto. Vou falar para você hoje de uma faceta. Por muitos detalhes, por muitas coisas, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero falar para você hoje de uma. E é o tema da nossa palavra: o Senhor é o meu pastor. Diga assim comigo em alto e bom som: o Senhor é o meu pastor. Davi tinha essa certeza. Onde é que está isso? Salmo de número 23. Obrigado, pastora Luciana. Já estava esquecido, ela me ajudou aqui, né? Salmo de número 23 vai dizer para a gente assim, olha só, pessoal. Olha a percepção de Davi, a percepção que esse cara tinha de Deus. O Senhor é o meu pastor, diz Davi, e nada me faltará. O Senhor me faz repousar, diga assim, repousar, diga descansar, em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E Davi acaba dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha a percepção que esse cara, todo problemático, tá, gente? Tinha de Deus. Olha a percepção de Davi com o Senhor. Esse salmo para a gente fala de 3 coisas, basicamente. Eu vejo 3 coisas muito, assim, que saltam muito aos meus olhos. Além de confiança, de fé, de entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Esse é um salmo que nos fala de suprimento. Deus tem suprimento para cada uma das suas necessidades. Você recebe isso? Diga amém. Você que está em casa, eu quero dizer para você, Deus tem suprimento para as suas necessidades. Quando o salmista diz para a gente, o Senhor é o meu pastor, ele já começa declarando, nada, diga assim, nada me faltará. Ele fala isso, nada me faltará. Ele declara isso, ele tem essa certeza. Apesar de todas as suas inconstâncias, muitas vezes, ele tem essa certeza. E ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto às águas de descanso. O que uma ovelha precisa, e Davi aqui se coloca como uma ovelha, olhando para o seu pastor, uma ovelha precisa de pastos e de água. Isso fala de provisão, de cuidado de Deus. Isso fala de que o Senhor supre
e está aqui para suprir as nossas necessidades. Isso fala que o Senhor se preocupa comigo e com você. Isso fala que nós não estamos alheios aos olhos do Pai. Depois a gente vê, nos versos de número 4 e 5, que Ele está sempre conosco. Diga assim: Deus está sempre comigo. Você pode repetir isso na sua casa, diga: Deus está sempre comigo. Ainda nos momentos que você acha que Ele não está. Ainda nos momentos de fragilidade, de angústia, de vazio, de tristeza. Deus está com você. E Ele diz assim em verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Davi tinha certeza de que Deus era com ele, de que Deus estava com ele. Davi tinha a percepção clara e plena de que ele até podia estar mal, mas que Deus ia estar com ele. De que ele até podia se sentir fragilizado, mas que o Senhor estaria com ele. Davi tinha essa percepção de que ainda que ele estivesse num perrengue, passando o vale da sombra da morte, sem alegria, o Senhor não o deixaria. O Senhor estaria com ele. E eu quero dizer para você que veio aqui nessa manhã, o Senhor é contigo. Você diz amém? Você recebe essa palavra? Diga assim, fala: o Senhor é comigo sempre. No Antigo Testamento, Deus era conhecido como meu Jesus, Ebenezer. Que quer dizer até aqui, nos ajudou o Senhor. Até aquele momento, de hoje para trás, até aqui, me ajudou o Senhor. Quando Isaías ele vai falar de Jesus, e ele profetiza um Jesus que seria o nosso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o seu nome será Emanuel. Isaías está falando que Ele vai estar conosco sempre. Ele não esteve conosco presente até aqui, mas Ele é conosco sempre. Eu quero dizer para você que Deus é contigo sempre. Você recebe isso aí? O Senhor é contigo em todos os momentos. Deus não te larga, você não foge aos olhos do Senhor. Você pode até tentar, mas Ele vai estar contigo. E às vezes a gente tenta, viu? E depois eu quero chamar sua atenção para o verso 6, onde Davi tinha essa percepção: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Davi tinha certeza disso. Davi tinha percepção de que ele, ainda naquela época, era cercado pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Bondade quer dizer que Deus te concede aquilo que você não merece. Eu não mereço aquilo, mas Deus é tão bom que Ele me dá aquilo. E misericórdia, pastor? O que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não concede, não te dá aquilo que você merece. Ao invés da morte, ao invés de julgamento, ao invés de condenação, Deus usou de misericórdia comigo e com você. A palavra misericórdia é uma palavra hebraica que vem de chesed. E chesed é um conceito que aponta para a misericórdia, para uma aliança incondicional, para amor, para a graça. Você sabe que os judeus se cumprimentam falando chesed shalom, graça e paz. Misericórdia é graça. É quando o Senhor não nos destina aquilo que nós estamos destinados a receber, quando Ele entra no meio, quando Ele intervém, quando Ele entra e se coloca à disposição, quer bater, bate em mim. Não é assim com teu filho? Quando você olha teu filho na tua casa, você fala assim, cara, teu filho às vezes está doente, está passando por um momento difícil, fala: Deus, manda esse troço em cima de mim. Mas deixa o bichinho em paz, deixa a bichinha tranquila. Joga em cima de mim, meu pai. Você que é pai, você é mãe, sabe disso, né? E Deus, Ele olha assim. E Jesus falou com Deus Pai: olha, é em cima de mim. Sou eu que vou levar as mazelas.
Sou eu que vou levar o peso, sou eu que vou levar as chibatadas, as chicotadas. Sou eu que vou descer ao inferno no lugar deles. E sou eu que vou ressuscitar para que na minha ressurreição eles também ressuscitem. Jesus foi esse cara. Davi tinha essa percepção. E essa é uma percepção, Rubem, neotestamentária. Jaderson, que veio lá de Brasília para ouvir essa palavra, hein? Misericórdia, acostumado com um tom, falando rápido e tal, aquela coisa toda, está aqui ouvindo o pastor sentado, tranquilo. Mas Davi era um pastor de ovelha, né? Davi era um cara que conhecia. Davi, ele foi chamado pastoreando as ovelhas. Quando o profeta foi na casa de seu pai, né, vieram os caras, né, o primeiro o fortão, depois o bonitão, depois o saradão. E o cara falou, acabou. Ainda tem um, né? O cara está lá pastoreando as ovelhas. Adolescente, um garoto, franzino. Chama esse cara. Chama ele. Aí veio Davi, né? Quando Davi chega, Samuel fala, olha, esse é o profeta. Esse é o cara. Sobre ele a bênção de Deus será derramada, a unção de Deus será derramada. Isso fala para a gente que Deus não se importa com jeito, com aparência. Às vezes que a gente pensa que é o bambambam, não é nada. Importa que ele brilhe. Importa que nós diminuamos e que ele brilhe. Nós somos cristocêntricos, nós pregamos um evangelho onde Cristo é o centro, não é o homem, não sou eu, não é o pastor Café, não é o pastor Luciano, não é cada um de nós. Cristo é o centro. Repita comigo, Cristo é o centro. Vem comigo lá no evangelho de João, capítulo 10. Eu vou continuar essa palavra falando um pouquinho sobre isso. João, capítulo 10, vamos lá. Cadê João capítulo 10? Aleluia. João capítulo 10 é um trecho, uma parábola que Jesus fala. E Jesus traz uma palavra para aquele grupo de pessoas, não para a igreja, né? Para aquele grupo de pessoas, onde ele se declara o bom pastor. Pastor na Bíblia. Davi era um pastor, né? Pastor na Bíblia é alguma coisa importante, né? Talvez a gente entenda, né? Quem quiser ser o maior vai ser o menor. Abraão, Isaac, Jacó foram pastores. Moisés foi um pastor de ovelha, embora tenha sido criado no palácio lá de Faraó. Davi foi um pastor de ovelha. Deus, no Antigo Testamento, ele é dito como pastor. Ele é o nosso pastor. E Jesus agora se declara pastor. O bom pastor. E Jesus, no verso 11 desse capítulo 10, ele vai dizer para a gente assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Deixa eu falar um pouquinho sobre o contexto dessa fala de Jesus. Jesus, ele começa a falar para aqueles homens uma parábola, e Jesus fala, em verdade vos digo, verso 1 desse capítulo 10, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Jesus começa a falar, ele pega, obviamente, o exemplo de um aprisco das ovelhas. E como que funcionava isso na época de Jesus? Existiam locais específicos para que você guardasse ali as suas ovelhas. E no inverno, às vezes no verão não, o pastor saía com a ovelha, passava até a noite no campo. Mas no inverno elas eram guardadas à noite, juntas, né? O pastor tinha que ir para casa por causa do frio. E ali, às vezes, em um aprisco, ficavam 4, 5 rebanhos. E nesse aprisco havia um porteiro, havia uma porta, onde o pastor ia com as suas ovelhas, colocava as ovelhas ali dentro, e havia um porteiro. E quando o pastor chegava, obviamente, esse porteiro abria a porta para o pastor.
E a Bíblia fala para a gente que o pastor, chegando agora no aprisco, ele chamava as suas ovelhas pelo nome. E as suas ovelhas o conheciam pelo nome. E esse pastor, que era conhecido pelas suas ovelhas, ele pegava o seu rebanho, conduzia para fora do aprisco e levava aos pastos, para que as ovelhas se alimentassem, para que as ovelhas fossem providas. Você sabe, a ovelha é um animal frágil, é um animal míope, enxerga mal, não tem noção do perigo. A ovelha é um animal, uma presa fácil aos lobos. E Davi era um pastor de ovelha. Davi mostra para a gente, a Bíblia diz que ele lutou com um leão, né? Lutou com um urso lá, defendendo as ovelhas do seu pai. E Jesus, ele fala, eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O outro verso vai falar o seguinte, o mercenário que não é pastor. Quem é o mercenário aqui? Mercenário era uma figura que era contratado para cuidar de um rebanho. As ovelhas não eram dele. Ele ganhava uma grana para cuidar daquelas ovelhas. E a Bíblia diz que quando o mercenário, que não é o pastor, vê o lobo, ele abandona as ovelhas e corre e foge. Mas o pastor não. O pastor, se for preciso, ele dá sua vida pelas ovelhas. E Jesus vem falando essa parábola, né, aos homens que estavam ali. E Jesus, ele, no versículo 7, vai dizer o seguinte, Jesus afirmando no verso 7, eu sou a porta das ovelhas. Jesus diz, eu estou à porta, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Olha que lindo, né? E aí Jesus depois ele continua com o verso 11 de João 10, né? Eu sou o bom pastor. Eu quero dizer para você, querido, querida, que o Senhor é o nosso pastor. Nosso pastor supremo, nosso pastor grande, nosso pastor que nos ama. Eu quero dizer para você, como disse no início dessa fala, que o Senhor tem lugar para você no seu aprisco. E se você entrar por Ele, Ele tem vida para você. Ele tem salvação para você. Ele restitui a tua alegria. Ele restaura os seus sentimentos. Ele toma para si as suas angústias, porque Ele diz, olha, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o bom pastor, te aliviarei. Lançai sobre mim o seu jugo. Lançai sobre mim o peso que você está levando, porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim, que sou o seu pastor, vocês encontrarão descanso. Você crê nisso? Eu falo para pessoas que hoje talvez digam, Senhor, eu quero ser alguém segundo o teu coração, e eu quero dizer para você que você já é alguém segundo o coração de Deus. Mas eu quero falar contigo que, de repente, mesmo fazendo parte da família, você se sente fragilizado. Você entende isso? A gente costuma falar sempre que nós somos os mais. E não há erro nisso, nós somos mesmo. Na vitória de Jesus, nós fomos feitos os mais. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, vivendo nesse corpo, né? Com essa alma, a gente vai passar por alguns momentos de luta. No mundo nós teremos aflições. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É Jesus que vai falar sobre isso. Jesus que vai trazer para mim e para você essa percepção. Mas o que ele diz? Tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu estou falando isso para você assim com muito carinho,
com muito amor. Você está olhando para mim, você está meio que em silêncio. E eu quero que você reflita sobre isso. Nós que somos pastores, como Jesus foi um pastor, como Davi foi um pastor, não, a gente está sujeito a isso também. A gente não está fora desse pacote, a gente às vezes precisa de um ânimo de ser levantado pelo Espírito Santo, e Deus usa um, usa outro. Deus usa, né, pastor Luciano? Né, Rubim? Deus usa para dar um levante. Cara, levanta! Sai dessa, não fica assim, não. E às vezes a gente está assim. E eu quero falar para você, de repente você está em casa, você está aqui na igreja, mas você está em casa, tem muito mais gente me assistindo hoje pela internet. Eu quero falar para você que tem se sentido pesado, sabe? Não de peso, não de quilogramas. Eu quero falar para você que de repente é alguém segundo o coração de Deus, porque você é. Se você foi salvo por Cristo Jesus, se você está conectado a Deus em Cristo Jesus, você já é segundo o coração de Deus. Se você recebe isso, dê um glória a Deus, diga amém, faça um barulho aí. Você já é. Mas às vezes, o homem e a mulher segundo o coração de Deus está fragilizado. Porque a gente tem uma coisa chamada alma. Quando Deus fala para a gente através do Salmo 130, não sei se 139, se não falha a memória, quando ele vai falar que o Senhor esquadrinha os nossos pensamentos, que antes que a gente fale, verbalize, o Senhor já conhece, que o Senhor já me conhecia desde o ventre da minha mãe. Cara, eu vou dizer para você que o Senhor conhece a você melhor do que o seu esposo, do que a sua esposa, do que o seu filho, do que o seu chefe, melhor do que você mesmo. Deus conhece o teu coração. E às vezes tem coisa na nossa alma que a gente precisa falar, Deus, eu estou com isso. A gente precisa entender o que o Davi fez e falar, Senhor, está aqui, eu estou angustiado, Senhor, eu estou triste, eu estou magoado. Senhor, remove tudo isso do meu coração. Senhor, eu quero te entregar. Senhor, tu és o meu pastor. Senhor, me pastorei. Senhor, eu quero ser cuidado por ti. Quantos querem ser cuidados pelo Senhor? Deus quer cuidar de nós. Eu quero dizer para você, o Senhor cuida de você agora. Ele está contigo agora. Ele está do seu lado agora. Ele te pega pela mão agora. Ele olha para você e diz, meu filho, eu te amo, eu quero te abençoar, vem comigo, me deixa ser Deus na tua vida, me deixa prover o milagre, a provisão é tua, a bênção é tua, bondade e misericórdia certamente seguirão, porque eu sou o teu bom pastor. Se você não é ainda uma ovelha de Jesus, quero dizer para você que hoje é dia de você fazer parte desse rebanho. Quero dizer para você que Deus não te trouxe aqui hoje. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deus te trouxe aqui para te confrontar. Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte, você precisa ser pastoreado, se deixar pastorear, abrir o teu coração, ser sincero com Deus. E a partir daí Ele te conduz para pastos verdejantes, para junto das águas de descanso. Está precisando de descanso? Deixa Jesus ser teu pastor. Está precisando de vida, restauração? Deixa Ele ser o teu pastor. Você recebe e diga aleluia. Deus é bom, né? Eu quero orar por você essa manhã. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está aqui. A gente não pode chamar você para orar aqui na frente. Não, a gente não pode fazer isso. Mas eu quero abençoar a tua vida. Eu quero orar por você que está me assistindo da sua casa, você que está aí com a sua família, você que entende essa palavra, percebe essa palavra, você que diz, Senhor, vem me pastorear, eu quero que a minha vida seja pastoreada pelo Senhor. Eu quero orar por você. O Senhor tem vida para você e Ele quer te conduzir
para as pastagens verdes e um lugar onde tem águas de descanso. São palavras do Senhor Jesus. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, pastor? Porque Davi entendia isso. Mesmo com tantas fragilidades, né? Davi entendia isso. Que o Senhor era o seu pastor. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que a gente agora curve a nossa cabeça. Eu quero desafiar você. Você que diz assim, Senhor, eu preciso que tu sejas o meu pastor. Eu quero ser tua ovelha. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero te dar o controle de todas as coisas da minha vida. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Senhor, remove de mim todas as minhas falhas. Remove de mim tudo aquilo que não te agrada. Senhor, remove de mim tudo aquilo que não pertence ao teu coração. Eu quero orar por você. E se você é essa pessoa, se você é alguém que precisa ser restaurado pelo Senhor, ter as suas emoções, suas alegrias, o seu espírito, eu quero orar por você essa manhã. Eu quero ver sua mão levantada como um ato de fé. Aleluia, amém, amém. Uma pessoa, duas pessoas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus, eu vou parar de contar. Você que está aí na tua casa, você também tem essa oportunidade de fazer. Jesus, eu preciso. Seja o meu pastor, Jesus. Seja o meu bom pastor e me conduza nos teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar em tuas mãos, primeiramente a minha vida, que talvez eu seja o que mais precise dessa palavra, mas a vida de cada um dos meus irmãos, que estão aqui na Nova, que estão aqui na igreja, a vida de cada um dos meus irmãos, queridos e amigos que nos assistem pela internet, pelo YouTube, pelo app da Nova, pessoas que foram alcançadas pela tua palavra, simples, genuína, por uma palavra que diz que nós ainda, que sejamos imperfeitos, fracos, somos fortalecidos no Senhor, somos vivificados no Senhor, somos feitos perfeitos em Ti. Senhor, nós te aceitamos como nosso pastor, nós te recebemos e entregamos ao Senhor tudo aquilo que tem sido pesado demais para nós, tudo aquilo que tens tentado roubar a nossa paz, a nossa alegria, nós entregamos em Tuas mãos, Pai, na certeza plena, como Davi, de declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Te agradecemos pela Tua bondade, pela misericórdia do Senhor, pela Tua graça que sempre nos alcança, que sempre nos envolve, e pela Tua bênção sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que você diga amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor.